Salve, gente boa! Quase sextando. Depois desse vídeo, sexta pra mim, tá? Seguinte, andei lendo as defesas do Bolsonaro, do Mauro Cid, do general Heleno, do general Mário Fernandes, do general Paulo Sérgio, o pessoal que foi indiciado pelo golpe. Tem que dizer que a defesa do Bolsonaro não é boba não, viu? É uma boa defesa, inclusive. São 9 advogados que assinam a defesa dele. E eles estão dizendo assim, em resumo, o seguinte, ó, tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas o processo não vale nada. Tá tudo errado no andamento do processo. Ou seja, eles nem perdem tempo de dizer assim, o Bolsonaro não cometeu esses crimes. Em nenhum lugar eles escrevem isso. Mas eles dizem que o andamento do processo é que está errado. Eu vou te explicar isso direitinho, até porque o Mauro Cid já desmontou a defesa do próprio Bolsonaro. Mas assim, quando você não tem como defender o seu cliente do crime, porque tem tanta prova que é difícil negar, o que a defesa faz? Apela para tentar eliminar as provas do crime, que é a única coisa que vai levar alguém a uma condenação, as provas. Se eu não consigo dizer que as provas são mentirosas, eu tenho que dizer que as provas são ilegais. E é isso que ele está fazendo e eu vou te contar nesse vídeo aqui. Também vou falar da tal da rachadinha, do Janones, tá todo mundo falando disso. Por quê? Porque ele confessou, fez um acordo e vai pagar uma multa, não vai ser condenado, não vai ser preso, não vai perder o mandato, mas vai ter que devolver o dinheiro que recebeu a mais. Vou te explicar essa história porque está errado, não pode. Também vou te falar do PIB, né, o crescimento da economia, que hoje saiu o dado oficial. Sempre sai no mês de março o dado oficial do ano anterior. E a economia cresceu e cresceu muito em 2024. Mas ainda tem problema, né? O preço dos alimentos está lá em cima. E também vou te falar das medidas do governo Lula para baixar o preço dos alimentos, tirar impostos de importação de alguns produtos. E já tem gente palpitando, e para variar, dizendo que vai dar errado. E também tem um cara, um político, um ex-prefeito, que virou réu. Por quê? Porque estava dizendo que tinha que matar o Lula e o Alexandre de Moraes, dizendo isso para o grupo de amigos dele. E você vai ver que você já conhece esse político, inclusive, tá? Porque tem outros rolos em cima dele. Vem comigo que eu te conto tudinho, que eu sou o Ricardo Mello, explicador geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está lá recebe todos os conteúdos, sem exceção, e recebe primeiro. Entra no grupo, tá lá o link na descrição, só clicar e entrar. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão, que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é o que a maioria usa. Se não puder, não tem problema nenhum, tá? Deixa um like, um comentário, uma inscrição, deixa um engajamento e tá pago. Mas vamos nessa saber das novidades do processo de Bolsonaro e Companhia Limitada. Seguinte, Bolsonaro pede anulação da delação de Cid e afastamento de Moraes. Peraí, mas o Supremo já não tinha julgado que o Alexandre de Moraes não precisa ser afastado, que ele não é suspeito? Sim, e a defesa pede o afastamento dele de outra forma. Seguinte, o que acontece? A defesa prévia foi apresentada em cima da denúncia da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria faz a denúncia para a Justiça, a defesa tem 15 dias para apresentar uma argumentação dizendo, olha, não leve em conta essa denúncia, o meu cliente não merece virar réu, ele não fez nada, arquiva esse processo aí. Essa é a fase que a gente está. Depois ainda vai vir a defesa verdadeira no processo, se o Bolsonaro virar réu, e ele vai virar réu. Então, essa defesa prévia serve muito pouco nesse momento, mas é uma obrigação do processo também. Está lá no Código de Processo Penal, a defesa tem esse direito e por isso ela apresentou os seus argumentos. E aí assim, estão pedindo para anular a delação do Mauro Cid, como você está vendo aí, estão pedindo o juiz de garantias, vou te explicar o que é isso, e essa seria a maneira de afastar o Alexandre de Moraes. Também estão dizendo que não tiveram acesso às provas que foram coletadas durante a investigação, a defesa, e por fim alegando que foi feita a chamada pesca probatória, ou fishing expedition. O que é isso? É você mandar a polícia na casa do cidadão para dar uma busca e apreensão, para procurar qualquer coisa, você nem sabe o que vai encontrar. Se encontrar bem, se não encontrar, tudo bem. Isso é pesca probatória e a defesa do Bolsonaro está alegando que a Polícia Federal faz isso, ou fez isso nesse processo. Aí vem o Mauro Cid e arrebenta com os argumentos do Bolsonaro. Defesa de Cid destrói argumento por Bolsonaro no STF. Por quê?
Porque o Bolsonaro alega, quando ele pede a anulação da delação do Mauro Cid, ele alega o seguinte, que o Mauro Cid não fez a delação de livre e espontânea vontade, porque está na lei. A delação tem que ser espontânea. O réu fala, eu quero colaborar para obter alguns benefícios. Eles alegam que o Mauro Cid foi coagido, torturado, enfim, não está escrito isso no documento, mas a gente já viu eles falando isso nas redes sociais. O cara foi torturado. Torturado por quê? Porque o Xandão virou para ele e falou assim, você está ciente de que se você continuar contando mentira para nós, você vai perder os benefícios da delação. Tem que fazer uma lista para você aqui de quais são os benefícios? Bom, os benefícios são esse. Se você continuar contando mentira, a gente já tem provas de que você está contando mentira, nós vamos romper o acordo e você vai perder esses benefícios. Por causa dessa frase, que é o normal, a praxe do juiz, alertar o réu de que ele pode perder algum benefício, começaram a dizer que o cara foi coagido, foi torturado e coisa e tal, e de que a delação não foi espontânea, que ele foi obrigado porque estava preso e aí para sair da cadeia desesperado ele resolveu contar um monte de mentira a respeito do golpe. Como se fosse só a delação do Mauro Cid a prova do golpe do Bolsonaro, né? Tem um monte de outras, mas enfim. Em relação especificamente a isso, o que o Mauro Cid fez? Na defesa dele, que é uma peça igual a essa que foi apresentada pelo Bolsonaro, o Cid desmente tudo isso. Simplesmente desmente. O documento está aqui, ó. O escritório César Bittencourt, que é o escritório do advogado dele, vou aumentar um pouquinho esse texto aqui para você conseguir ler comigo, porque ele diz o seguinte, ó. Não é novidade também que as defesas dos codenunciados, ou seja, as outras pessoas além do Mauro Cid, alardeiam aos quatro ventos pela imprensa a sua nulidade, a nulidade da delação. Disparam argumentos de que a vontade do colaborador teria sido viciada por firmá-la ao tempo em que estava preso, que também teria sido coagido a colaborar e até mesmo pelo eminente relator ministro Alexandre de Moraes, sob pena de, não o fazendo, voltar à prisão. Essas defesas, as outras dos outros réus, afirmam em sucessivas entrevistas em rede nacional que Mauro Cid mentiu, que a colaboração não vale e que por isso a prova por ela é produzida e não tem validade legal. Pois então cumpre a defesa técnica tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator. A orientação para o acordo de colaboração premiada partiu da sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Ou seja, ele está dizendo, primeiro, quem deu a ideia de fazer a delação foi o advogado, não foi nem o Mauro Cid. O advogado falou, vai lá, entrega, que senão você vai se dar mal. E que o Mauro Cid teve tempo para se reunir com a família, para conversar com o pai, conversar com a esposa, conversar com a filha, que também são réus, né, eram investigados nesse processo. E eles decidiram fazer a delação em família. Então o advogado já diz, eu que dei a ideia, eles se reuniram em família e concordaram comigo. Então já começa aí desmentindo a história da coação. Em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores. Seus procuradores são seus advogados. Seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações para o Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação de um acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa, um contraditório legalista, elementos do devido processo legal garantido pela Carta Maior, né, a Constituição brasileira. Então ele já fala aqui, ó, não há dúvida, Mauro Cid falou tudo que quis falar, porque era isso mesmo que ele pensava, foi isso mesmo que aconteceu, fui eu que dei a ideia, o Mauro Cid foi conversar com a família e resolveram fazer a delação. Durante todos os depoimentos, os advogados estavam lá acompanhando. Se tivesse alguma coisa errada, a gente ia ser os primeiros a levantar a mão. Não aconteceu nada errado, a delação é legal, é espontânea, ele fez porque quis. Quem diz isso é o próprio advogado do Mauro Cid. Então já arrebenta, já começa arrebentando com o primeiro pedido da defesa do Bolsonaro, que é anular a delação premiada. Outro pedido da defesa do Bolsonaro, o tal do juiz de garantias. Ah, mas tem que julgar ele pelo juiz de garantias. O que é isso? Em 2019, o Moro era ministro da Justiça e apresentou lá para o Congresso o pacote anticrime. Tinha várias medidas que aumentavam penas de alguns crimes, uma série de coisas. E aí, no Congresso, foi incluída uma emenda
que criava o juiz de garantias. O que é essa figura? É o seguinte, num processo, você está sendo investigado, ainda não virou processo, você está sendo investigado e tem um juiz que é responsável por dar as autorizações para a Polícia Federal, por exemplo, quebrar o seu sigilo telefônico, apreender o seu telefone, dar uma busca e apreensão na sua casa. Um juiz tem que autorizar. A polícia não pode simplesmente na tua casa entrar lá e pegar o que ela quer. Tem que ter indícios de que ela vai encontrar alguma coisa, esse indício é avaliado por um juiz, esse juiz autoriza. Ao longo de toda a investigação, esse juiz faz esse papel. Esse é o juiz de garantias. O que muda em relação a hoje? Com a implementação do juiz de garantias, esse juiz atua na fase da investigação, dando as autorizações judiciais para fazer as coletas de provas. Depois, quando vira processo judicial, que o cara vai a julgamento, aí esse juiz não participa mais. Aí entra um outro juiz que vai simplesmente pegar as provas que foram coletadas pela polícia, que foram avalizadas pela Procuradoria-Geral da República, e esse juiz aqui vai julgar. Então não é o juiz que acompanhou a investigação. Essa separação é uma tentativa de garantir que o juiz que acompanhou a investigação não forme na consciência dele uma ideia de culpa e na hora de julgar já sai condenando. Esse é o objetivo. A lei foi criada contra a vontade do Sérgio Moro, Bolsonaro de sacanagem foi lá e sancionou. E aí teve uma liminar, por quê? Porque não tem juiz suficiente no Brasil para implantar o juiz de garantias. Hoje um processo tem um juiz. Com o juiz de garantias, cada processo passaria a ter 2 juízes. Então você tem que aumentar exponencialmente a quantidade de juízes no Brasil, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, nos tribunais superiores, todo mundo. Então essa foi a maneira que a defesa encontrou para tentar tirar o Xandão. Falou, como ele foi o relator, né, ele acompanhou a investigação, ele não pode julgar. Não pede o impedimento dele alegando que ele é inimigo do Bolsonaro, nada disso, porque isso já foi decidido, o STF já julgou 10-1 para manter o Xandão no processo. Então a defesa nem tocou nesse assunto porque ela sabia que não ia adiantar. Mas ela alegou que para ser mais justo com o Bolsonaro, ele merece o juiz de garantias. Detalhe, o juiz de garantias, ele foi criado e nunca foi implantado definitivamente no Brasil. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça precisa criar as regras, essas regras até já foram criadas. Só que, como eu te falei, tem que aumentar a quantidade de juízes disponíveis. E não tem, né? E aí, como é que ficou essa história toda? Até agora, não tem juiz de garantia para ninguém no Brasil. Ainda vai ser implantado isso. Mas o Bolsonaro quer que implante já para ele. Porque é uma maneira dele tirar o Alexandre de Moraes, né? STF finaliza julgamentos sobre juiz de garantias. Como eu te falei, o que acontece? Assim que foi criada a lei do juiz de garantias, algumas entidades entraram com uma ação na justiça alegando o juiz de garantias é inconstitucional. O Supremo avaliou isso em 2023, julgou e considerou que não, é constitucional sim, é permitido sim, é ideal que exista. Porém, ainda não há condições no Brasil para isso existir. Ainda precisa mudar o sistema judicial. Você imagina, para ter o juiz de garantia num processo do STF, ao invés de 11 ministros, você teria que ter 22, né? Um para investigação, um para o julgamento. E não é o caso. Inclusive porque o juiz de garantias não se aplica a processos que são originalmente julgados no STF. Sim, esse é um outro ponto fundamental. Está aqui essa matéria que fala do julgamento e diz como é que ficou. E olha aqui onde está grifado. O juiz de garantias não atuará em processos de competência originárias de tribunais. Ou seja, um processo que não começou lá na primeira instância, depois passou para a segunda, depois foi para o STJ, STF. Esse processo, ele deverá no futuro, assim que existir o juiz de garantia, ele vai ter esse juiz de garantia. Mas um processo que já nasce para ser julgado direto num tribunal superior, podia ser o STJ, podia ser o STF, esse tipo de processo não tem juiz de garantias justamente porque só existem 11 juízes no caso do Supremo Tribunal Federal. Você precisaria dobrar a quantidade de ministros do STF para eles darem conta de julgar a quantidade de processos que chega lá. Então, a própria decisão do STF lá atrás sobre o juiz de garantias já diz que não se aplica a processos que serão julgados pela primeira vez direto no STF, como é o caso desse processo. Inclusive, essa também é uma alegação da defesa do Bolsonaro. Eles dizem
que o Bolsonaro teria que ser julgado no juiz de primeira instância, para ele ter a oportunidade de ficar recorrendo indefinidamente, anos a fio, até esse processo chegar no STF. E eles alegam que o Lula não foi assim, não foi o Moro, lá na primeira instância que julgou ele, depois foi para a segunda instância, depois foi para o STJ, STF. Por que com o Bolsonaro é diferente? Então, é fácil de explicar. Seguinte, sabe aquela história do foro privilegiado? Existem figuras que só podem ser julgadas por tribunais superiores. Por exemplo, um governador que comete um crime só pode ser julgado no Superior Tribunal de Justiça. Um deputado federal que comete um crime, um presidente da República, ele é julgado no STF, não é julgado na primeira instância. E aí, se você tem uma investigação ou um processo que tem uma pessoa com foro privilegiado, o processo inteiro vai para esse tribunal, não só daquela pessoa. Ele puxa o processo para cima. E aí tem deputados que são denunciados, investigados e denunciados nesse processo. Por exemplo, Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem é deputado federal, foi diretor da ABIN, participou daquele esquema da ABIN paralela, né? E é um dos investigados. Tem mais, mas esse especificamente já é suficiente. Tem um deputado federal no processo, automaticamente o processo vai lá para cima para o Supremo Tribunal Federal. E eu te dou um exemplo que você vai lembrar. Mensalão. O Mensalão não foi julgado na primeira instância, nem na segunda, nem no STJ. Foi direto no STF. Por quê? Porque no processo do Mensalão tinham deputados federais, vários deputados federais, e tinha gente que não era nada. Tinha gente que não era nada. Mas como havia no mesmo processo gente com foro privilegiado, o processo subiu e foi julgado direto no Supremo Tribunal Federal. E quem foi condenado não teve muitas possibilidades de recorrer, justamente porque o processo já estava lá em cima, na última instância da justiça brasileira. Então, por conta da presença de deputados, e existem deputados nesse processo, todo mundo é julgado no Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra. É a lei e é o regimento interno também do Supremo Tribunal Federal. Então não tem o que discutir. Não tem porquê. Mas o Bolsonaro não era mais presidente quando começou a investigação do golpe, que foi depois do 8 de janeiro, né? Ele já era ex-presidente. Então por que ele não é julgado pelo juiz da primeira instância? Justamente porque tinha Ramagem no processo, que era deputado federal em 8 de janeiro. Ele foi eleito para o mandato que começou em 2023. Então ele estava no exercício do cargo. Embora ainda estivesse no recesso, mas ele já era deputado federal empossado no dia 8 de janeiro de 2023. Então, por conta disso, o processo é do STF, não tem muito o que argumentar. A defesa também diz o seguinte: nós não tivemos acesso às provas totais. Como assim? Bom, eles alegam que só tiveram acesso às provas que a Polícia Federal e o PGR anexaram no processo. E aí eu fico me perguntando, o que mais vocês querem? Explico. Seguinte, você faz lá uma busca e apreensão na casa do Mauro Cid. Aí pega o celular dele. Aí o celular dele tem lá um monte de conversa dele com várias pessoas. A polícia vê tudo. Desde a conversa dele com o pai, com a esposa, com o Bolsonaro, se tiver, não interessa, com todo mundo. Aquelas conversas que foram provas de crime, elas são inseridas na investigação e depois no processo. Mas também pode ter lá uma conversa do Mauro Cid com a mulher dele, ela dizendo para ele assim, passa na padaria e traz pão. Essa conversa não é prova de crime nenhum. Então, a Polícia Federal descarta essa conversa. Por quê? Porque isso não é nada. Mas tem uma outra conversa que eles estavam falando lá da carteira de vacinação falsificada. Essa eu vou separar, vou colocar no inquérito, depois ela vai parar lá dentro do processo. Essa, a defesa do Mauro Cid, do Bolsonaro, de todo mundo teve acesso. O que a defesa do Bolsonaro não teve acesso? Da mensagem da esposa do Mauro Cid falando, passa na padaria e traz pão. Né? A mensagem que o cara trocou com um amigo falando, vamos jogar futebol sábado. Não é crime. Então, beleza. Isso, de fato, a defesa não teve acesso a essas conversas. Por quê? Porque se elas não estão no processo é porque elas não são prova de crime. E se elas não são prova de crime, não há o que defender. Né? Se não é crime falar para o seu marido, passa na padaria e traz pão, por que o advogado tem que ter acesso a essa mensagem? Então, a lógica é, a defesa tem acesso àquilo que foi apontado no processo como prova de crime. Para ela analisar aquela prova e falar, não foi, admito, não admito, vou contestar, etc. e tal. Então, assim, eles estão querendo acesso àquilo que a polícia considerou lixo, não serve para nada, essa conversa aqui não é nada.
Ah, e o Corinthians? Conversou com o amigo dele, e o Corinthians? Então, esse papo do Corinthians não é prova de crime, joga fora, não vamos usar. Mas a defesa do Bolsonaro, para alegar que não está tendo direito à ampla defesa, está alegando, não, eu queria tudo, eu queria até a conversinha de que a mulher do Mauro Cid pediu para ele passar na padaria, quero tudo. Então, com isso eles alegam que não tiveram acesso a todas as provas, o que é mais uma viagem na maionese, né? E por último, o quadripé, são 4 pés da defesa, né? A alegação da pesca probatória, o Fishing Expedition. O que acontece? Acontece o seguinte, você vai lá, dá uma busca e apreensão, vamos pegar o caso concreto. Tinha a denúncia de que o Bolsonaro mandou falsificar o cartão de vacina da Covid. Aí a Polícia Federal abriu uma investigação. Aí descobriu-se que a pessoa que ajudou ele nisso foi o Mauro Cid. Aí o delegado pediu autorização para apreender o celular do Mauro Cid para abrir. A justiça deu, Xandão deu autorização. Eles foram lá na casa do Mauro Cid, prenderam ele, pegaram o celular dele, da mulher, computador, notebook, HD, pendrive, o que tinha lá. Na casa do pai, na casa de todo mundo. Apreenderam esses aparelhos. E foram procurar provas do crime de falsificação do cartão de vacina. Aí, enquanto ele está lá olhando o celular, as conversas, ele encontra prova de outro crime, que também está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, crime de golpe de Estado, que não tinha a ver com a vacina, com o cartão da vacina. O que o delegado fala? Olha, encontrei uma prova de crime aqui, remete essa prova, está aqui. Tem outro inquérito? Não tem? Então, ó, pega essa prova e coloca nesse inquérito aí, porque isso interessa para vocês. Seria mais ou menos como você dá uma busca e apreensão na casa de uma pessoa, a polícia vai lá fazer essa busca e apreensão, com qual objetivo? Pegar celular, computador, pendrive, essas coisas. Chega lá, tem uma arma não legalizada. Já aconteceu, inclusive, de várias pessoas serem presas numa busca e apreensão, porque a polícia, vasculhando as gavetas, encontrou uma arma não legalizada, uma arma ilegal. E aí a pessoa é presa por porte ilegal de armas, ou por posse ilegal de armas. O que a defesa está querendo, ao alegar essa história da pesca probatória, é que a polícia, ao encontrar uma prova de outro crime, ela ignorasse. Fala, não, eu não vim aqui buscar arma ilegal, eu vim aqui buscar só um celular e um computador. Então deixa a arma aí e bora. Não, não funciona assim, né? Inclusive muitas investigações, a maioria das grandes investigações, elas começam a partir de provas que são coletadas em outras investigações. Você está lá investigando um traficante de drogas. Mais uma vez, vou dar um exemplo concreto. Você está investigando um traficante de drogas, aí você apreende o celular dele. Aí o que você acha no celular do traficante de drogas? Um plano para sequestrar e assassinar o Sérgio Moro. Lembra disso? Então. E aí, você vai ignorar o plano para assassinar o Sérgio Moro? Por quê? Porque o seu objetivo ali era pegar uma mensagem de tráfico de drogas. Então tem outro crime? Ah, não. Não tem nada com isso. Deixa quieto. Não. A quadrilha que foi presa e condenada por planejar a morte do Moro só foi pega porque pegaram no celular outras mensagens que eles foram lá atrás por causa de outro crime. E aí pegaram mensagens relacionadas ao plano para matar o Moro. Às vezes, apreende um celular dentro de uma cadeia, naquelas revistas que a polícia faz. Por quê? Porque tem um traficante aqui, ele dá ordem de dentro do presídio, vamos pegar o cara. Aí pega lá uma ordem para matar alguém, lá fora da cadeia. Um plano de assassinato. Vai ignorar? A polícia ignora? Não, a polícia abre uma outra investigação do assassinato. E às vezes um celularzinho apreendido dentro de uma cadeia desbarata uma quadrilha gigantesca, com vários crimes. E a polícia nem estava procurando aquelas provas desses outros crimes. Estava procurando de um crime específico. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando foi apreendido o celular do Mauro Cid para o cartão de vacinas, para a investigação do cartão de vacinas, foram encontradas conversas que eram provas de outros crimes, do crime de golpe de Estado e do crime da venda das joias. E aí essas provas que foram encontradas foram enviadas para os delegados responsáveis por essas outras investigações. Como eles não estavam procurando aquela prova, mas acabaram encontrando ela também, a defesa está dizendo, é pesca probatória. Deram uma busca e apreensão lá para nada, eles nem sabiam o que eles estavam procurando. Se achasse qualquer coisa, ótimo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles foram lá dar a busca e apreensão, tinha um alvo, tinha um motivo, tinha um crime, tinha uma suspeita bastante fundamentada de que o Mauro Cid tinha participado da falsificação do cartão de vacinas. Então, a busca e apreensão lá tinha um objetivo muito claro e um crime muito bem definido. Por sorte, a polícia encontrou outras provas
de outros crimes. E essas provas não são ignoradas. Então, o Fishing Expedition, ou a pesca probatória, também não se aplica a esse caso, porque não houve nenhuma busca e apreensão do nada. Ah, vai lá na casa do Braga Neto, pega lá o celular dele pra gente ver o que tem. Isso nunca aconteceu. Sempre foi uma busca e apreensão ou uma prisão baseada num crime já estabelecido antes. Olha, ele é suspeito de cometer esse crime aqui. Então vai lá e pega. Aí pega, olha, mas tem outros crimes. Maravilha, vamos investigar todos. É assim que funciona. Então não foi também pesca probatória. Então todos esses 4 argumentos apresentados pela defesa do Jair Bolsonaro não vão adiantar absolutamente nada. Mas fica claro, muito claro, que a defesa dele aposta em tentar desqualificar o processo e não a denúncia. Ou seja, não dizem que Bolsonaro não cometeu esse crime de golpe de Estado. Em nenhum momento a defesa diz que o Bolsonaro é inocente. O que a defesa diz é o andamento do processo está errado, porque existe a lei penal, que é aquela que diz homicídio é crime, roubo é crime, furto é crime. E existe uma outra lei, que é o Código de Processo Penal, que é uma lei que estabelece as regras para o andamento de um processo. Então, quando você vai processar alguém, você tem regras. Busca e apreensão. Quais são as regras para autorizar um juiz a dar uma busca e apreensão? Tem que ter uma fundada suspeita, tem que ter elementos já, indícios de que essa busca e apreensão vai encontrar alguma coisa. E aí, isso é regra. A defesa tem 15 dias de prazo para responder a denúncia. Isso é regra do processo que está no Código de Processo Penal. Agora que a defesa apresentou os seus argumentos, a PGR vai ter 5 dias para contestar. O que estabelece esses 5 dias de prazo? Código de Processo Penal. Tipo a regra do jogo, né? Você vai jogar futebol, o objetivo é fazer gol, botar a bola na rede. Mas para isso tem 17 regras, não pode pôr a mão na bola, não pode dar carrinho por trás, tem um monte de coisa que você não pode fazer. Essas regras do jogo de futebol equivalem ao Código de Processo Penal. Sacou? Qual é a regra que é o Código Penal? Quem fizer mais gol ganha. Essa é a regra do jogo. Quem fizer mais gol ganha, quem fizer menos gol perde. Que é o Código Penal. Se matar, vai preso. Se roubar, vai preso. Se sequestrar, vai preso. Se tentar dar um golpe de Estado, vai preso. Por quantos anos? X anos. Isso está no Código Penal. Então tem que cumprir os dois. Tem que cumprir a lei penal e a lei processual penal, que estabelece as regras do andamento do processo. A defesa optou, então, por falar, olha, já que eu não tenho como dizer que o Bolsonaro é inocente, eu vou dizer que o processo é que está errado e que tem que ser anulado. Essa foi a tática escolhida pela defesa do Jair Bolsonaro para tentar livrar a cara dele. Não vai adiantar, né? Enfim, nem isso é só ele, tá? O general Heleno também. Heleno pede absolvição sumária em denúncia do golpe. Ele diz que a denúncia é inepta, que não tem nada, que não tem argumento, que não tem prova, que ele é inocente, que ele é um santo, que ele nasceu na manjedoura de Belém e ele não merece ser acusado de nenhum crime. Isso o general Heleno. Quem é a figura na fila do pão? É aquele carinha que foi filmado numa reunião com o Bolsonaro dizendo, se tiver que virar a mesa tem que ser agora, antes da eleição, vamos ter que atacar as instituições. Tudo ele falando ali, ó, na lata. O mesmo cara que tinha uma agenda em casa onde estava escrito todo o roteiro do golpe, o que fazer para dar um golpe de Estado. Ele era o planejador do golpe de Estado. Mas ele está dizendo que não, tem que absolver. Como eu disse, a defesa prévia, ela nem vale tanto assim. Tanto que se não apresentar nenhuma defesa e perder o prazo, ó, não muda nada também. Vai virar réu e vai ser julgado lá na frente. Aí sim vai ter uma outra defesa a ser apresentada. Teve um outro ministro da época do Bolsonaro, Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa, general também. Ex-ministro da Defesa disse que foi contra o golpe e quer que Múcio testemunhe. O que o Paulo Sérgio disse? Não, realmente estavam tentando dar um golpe. Ele admite. Só que eu era contra. Então eu não mereço ser denunciado. Só que tem um detalhe. Quem é esse na fila do pão? É o cara que sentou numa mesa com os 3 comandantes militares e apresentou a minuta do golpe para eles. Ó, o presidente está querendo fazer isso aqui, vocês concordam? Vamos embora dar um golpe? E aí o comandante da aeronáutica e do exército falou, não, tô fora. O da marinha falou, tô dentro. Como era só o da marinha, não deu certo o golpe. Então, assim, o cara que teve o papel de propor o golpe para as Forças Armadas está dizendo que era contra o golpe. E quem disse que foi ele que propôs? Os próprios comandantes militares. O Freire Gomes do Exército, o Batista Júnior da Aeronáutica, contaram em depoimento. Foi o Paulo Sérgio que chamou a gente, sentou numa reunião, apresentou o papel e
Era para dar o golpe. Mas ele está dizendo que era contra o golpe, tadinho, né? E tem também o Mário Fernandes, defesa de general, diz que denúncia já está aceita pelo STF antes de julgada. Então ele nem apresentou defesa. Ele simplesmente escreveu lá, ó, vocês já aceitaram mesmo, não adianta nada que eu escrevi aqui, eu vou perder meu tempo. É isso que disse o advogado do Mário Fernandes. Quem é o Mário Fernandes na fila do pão do golpe? É o chefe dos assassinos que iam matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. O plano de assassinato foi escrito e impresso na impressora do Palácio do Planalto por esse sujeito aqui, pelo general Mário Fernandes. E ele era o chefe do time que ia para a rua para matar essas três autoridades. Então, é o chefe dos assassinos, ou é o assassino-chefe. E esse aí nem se deu muito ao trabalho de se defender nesse momento do processo, porque sabia que não ia adiantar, ia só perder tempo escrevendo. Pra você ter uma ideia, o Bolsonaro fez uma defesa prévia de 129 páginas. Imagina o tempo que a galera levou para escrever isso. 9 advogados envolvidos. O Mário Sérgio falou, não vai adiantar. O Mário Fernandes falou, não vai adiantar. Simplesmente vou dizer aí, ó, vocês já aceitaram essa denúncia, não sei nem por que vocês estão pedindo isso para mim. E entregou esse papel lá, né? E alegando, e continua alegando que a Gina não fez nada, alegando que aquele plano de assassinato ele não mostrou para ninguém. E existem provas que ele foi impresso no Palácio do Planalto, que ele saiu de lá direto para a casa do Bolsonaro para levar o plano para o Bolsonaro. Está tudo registrado, entrada, saída, no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto. Está registrada a impressão na impressora do Palácio do Planalto, numa hora que o Bolsonaro estava lá junto com ele, o Mauro Cid estava lá junto com ele também. Mas ele alega que ele escreveu aquele plano, não contou para ninguém, não mostrou para ninguém, e ficou por isso mesmo. Enfim, e aí tem um último argumento, que eu esqueci, da defesa do Bolsonaro. Eles alegam o seguinte, o presidente tem que ser julgado pelo plenário, por todos os 11 ministros. Não pode ser julgado pela turma. Então, presidente sim, ex-presidente não, porque ex-presidente não é nada. Ex-presidente é igual eu, cidadão comum, né? Já foi um dia uma autoridade, não é mais. E o que está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal? Que ações penais, ou seja, criminais, são julgadas pela turma. Ações penais voltarão a ser julgadas pelas turmas do Supremo. Isso aconteceu em 7 de dezembro de 2023. Foi um julgamento, essa matéria do dia seguinte, dia 8. Foi um julgamento que foi 10-1 também para devolver os julgamentos criminais para as turmas, que aí o Supremo se divide em dois, 5 ministros de cada lado, o presidente não participa das turmas, porque tem que administrar o tribunal. E isso faz com que você dobre a capacidade de julgar crimes, né? Ao invés de você colocar um processo para 11 ministros julgar, você divide 2 processos para 5 ministros de cada lado julgarem. Isso dobra a capacidade de julgamentos. E isso foi implantado em regimento, que é a justiça que determina isso, e a justiça determinou que ações criminais são julgados pelas turmas. Ah, mas é importante, porque o Bolsonaro é ex-presidente, é um crime de golpe de Estado, seria importante ser julgado pelo plenário. Até tudo bem, até seria, mas não é obrigatório, não está na lei, não está no regimento, não está nas normas da justiça brasileira isso. Então, julgar o Bolsonaro no plenário seria abrir uma exceção para ele. Seria dar para ele um tratamento que eu, se cometer um crime e esse meu crime for parar lá no Supremo Tribunal Federal, eu não vou ter direito. E o Bolsonaro, como eu disse, como ex-presidente, ele é igual a mim, um cidadão comum. Quando o presidente está no cargo e é acusado de um crime, e esse crime vai a julgamento, aí sim é julgado por todos os 11 ministros. Mas quando ele já não está no cargo mais, não tem essa obrigatoriedade. Muito pelo contrário. Se você fizer isso, você está dando um privilégio que você não dá para os outros réus. Está tratando o Bolsonaro de forma diferente dos demais investigados, dos demais processados no Brasil inteiro. Então, por isso que também não vale essa argumentação da defesa do Bolsonaro de que teria que todo mundo julgar ele. Se o relator, que é o Alexandre de Moraes, quiser, ele manda esse processo para ser julgado por todos os 11 ministros, mas só se ele quiser. Se ele não quiser, não tem lei, não tem norma, não tem regimento que obrigue. Queira o Bolsonaro ou não queira. É assim que funciona. Enfim, você sabe que o Janones se meteu num rolo aí, né? O Janones foi acusado de rachadinha, foi aberta uma investigação da Polícia Federal,
Procuradoria-Geral da República, e aí parece que ele fez um acordo. Inclusive, o Luiz Fux, que é o ministro relator desse processo, já marcou uma audiência para confirmar lá o acordo que ele fez com a Procuradoria-Geral da República. O Janones fez um acordo de não persecução penal. O que é isso? Ele admite a conduta ilegal, se compromete a pagar, a ressarcir o prejuízo que ele provocou, e aí ele não responde processo. Não será condenado, não vai perder o réu primário, nada disso. Então foi feito um acordo, e esse acordo pressupõe o quê? Principalmente que ele admita que cometeu a infração. Janones fecha acordo com o PGR para devolver R$ 157.800 por rachadinhas. O que rolou na parada, na verdade? O que rolou foi o seguinte, o próprio Janones, para fazer o acordo, ele é obrigado a confessar mesmo. Então o que ele disse? Ele disse que durante um tempo, ele usou um cartão de crédito adicional que foi expedido por um assessor dele. E durante quase 2 anos, esse assessor que pagava a fatura do cartão de crédito para o Janones. Ao mesmo tempo, o Janones pedia reembolso do dinheiro na Câmara. Então, por isso que ele provocou prejuízo aos cofres públicos, porque ele recebia o reembolso e não pagava a fatura do cartão de crédito, quem pagava era o assessor. É um tipo de rachadinha, a real é essa. E aí, ele admitiu que fez isso, foi a quebra do sigilo bancário dele, olharam todos os extratos bancários dele, viram, olha, não está compatível, está faltando dinheiro aqui, cadê o dinheiro desse negócio aqui, enfim. Aí foram levantando, quebraram o sigilo dos assessores para saber, também descobriram que o assessor pagava o cartão que era usado pelo Janones. E aí não teve nem por onde ele correr. Então ele admitiu que fez, admitiu e disse que não era uma prática de vida inteira, igual alguns políticos que a gente conhece aí, né? Que a vida inteira fazem rachadinha, que enriquecem fazendo rachadinha. Ele disse que não foi isso que aconteceu. Essa é a argumentação dele, tá, gente? Não é minha, não. A PGR aceitou essa argumentação diante das circunstâncias das provas que ela encontrou e aceitou fazer esse acordo, então, de não persecução penal. E aí, o que eu tenho a dizer sobre isso? Tenho a dizer sobre isso que o Janones está errado, que o Janones cometeu um crime, que o Janones tem que responder por isso e que, convenhamos, só devolver o dinheiro e não ser preso, não responder um processo, não ser condenado, saiu barato demais para ele, a verdade é essa. Saiu muito barato, porque sim, a consequência poderia ser bem mais séria, né? No Conselho de Ética ele também não foi cassado, passou batido. Enfim, Janones está com essa mancha, está com essa mácula na sua carreira política, não vai tirar, né? Ninguém nunca disse, pelo menos eu nunca disse que o Janones era santo. Não sou um apoiador do Janones, não sou um defensor do Janones, não sou. Definitivamente nunca fui. Você pode vasculhar meus vídeos, você nunca vai encontrar um vídeo meu defendendo o André Janones. Não vai encontrar porque não tem. Então, se fez, tem que pagar. O que eu quero é que os outros que fizeram também paguem. Por quê? Porque ninguém pagou, né? Flávio Rachadinha, Carluxo, até hoje eles negam a rachadinha, conseguiram travar os processos na justiça, com liminares para não responder, a coisa não anda. O Janones começou a ser investigado no ano passado, rapidinho ele admitiu, foi lá, fez o acordo, vai pagar, tá tudo certo. Agora os outros não. O que eu gostaria muito é de ver todo mundo que comete rachadinha pagando preço. Nem que fosse só devolver a grana, você imagina. A quantidade de dinheiro que a família Bolsonaro juntou para comprar 51 imóveis em dinheiro vivo, mais de 100 imóveis ao longo da vida. Imagina se tivesse que devolver essa grana toda. Ia ficar miserável, né? Mas isso a gente não vai ver, infelizmente. Enfim, mas é isso. Janones fez, que arque com as consequências, que pague o preço, né? Ó, notícias econômicas. Saiu hoje o resultado do PIB de 2024. Sempre sai em março. Em dezembro eles fecham ali uma prévia, mas o número oficial mesmo sai em março. Saiu 3,4%, puxado por serviços e indústria. Cresceu a economia brasileira 3,4%. A indústria cresceu muito, que é um bom sinal. Sinal o quê? Que ela está fabricando muita coisa para ser vendida, porque tem muita gente com dinheiro para comprar. Prestação de serviço, a mesma coisa, né? O agro deu uma caída. E por que o agro deu uma caída? Porque teve chuva em excesso no sul, teve vários lugares do país que teve seca em excesso, e isso prejudicou a produção agrícola. Então o agro teve um impacto também. Teve menos produção de carne, por quê? Porque teve o abate das matrizes por parte dos frigoríficos. Então isso fez o agro reduzir a quantidade de produtos que ele produziu, a quantidade de dinheiro que ele movimentou em 2024, por efeitos meramente climáticos. Na indústria, quem mais cresceu? Construção civil. Por isso que está batendo recorde de financiamento de imóveis,
porque está vendendo imóveis como nunca, justamente porque o brasileiro não só está com dinheiro, mas principalmente está conseguindo fazer planos para o futuro. Imagina, fazer uma dívida de financiamento de casa é uma dívida para 20, 30, 35 anos. Então, para você fazer uma dívida dessa, você tem que estar confiante no país, você tem que estar confiante que você vai dar conta de pagar. E é isso que está acontecendo, uma crescente gigantesca no Brasil afora. Só que tem um problema, né, que é o preço dos alimentos, que continua pegando. E aí o governo também anunciou algumas decisões, algumas mudanças para poder tentar baratear o preço dos alimentos. O governo Lula zera a alíquota de importação de carne, café, milho e azeite em tentativa de conter preços. Como é que é essa medida? É o seguinte, detectou um produto, está mais barato na Colômbia, no Chile, na Venezuela, no Suriname, tira o imposto de importação para a gente comprar esse produto lá de fora, para ele chegar mais barato aqui e fazer o preço reduzir. É isso. E ele escolheu justamente aqueles produtos que tiveram uma alta maior, né? Café, leite, café, milho, azeite, carne, que tiveram um reajuste maior de preços no ano passado para atacar esses setores. Ao mesmo tempo, o governo está fazendo um plano de incentivo à agricultura para aumentar a produção de alimentos, porque também aumentando a oferta, o preço cai também. Né? Então são paralelamente duas medidas. Tirar a alíquota de importação de alguns produtos, são 10 ao todo, e incentivar o aumento da produção no Brasil. E aí a gente vê, já começa as repercussões, né? Economistas, medida de governo para baratear alimentos são ineficazes. Bom, vindo daquela galera que erra 95% das previsões que eles fazem, eu estou bastante confiante e otimista de que essa medida do Lula vai dar certo, porque se os economistas dizem que vai dar errado, é certeza que vai dar certo. Né? Não só os economistas, os agricultores também. Medida para baratear alimentos é inócua e mostra que o governo não entende do assunto, dizem associações. Que associações? Justamente as associações de produtores de milho, de café, ou seja, as associações das pessoas que plantam os alimentos que agora vão ter uma concorrência internacional para baixar o preço. Então o cara que produz café está feliz da vida que o café está caro, ele está vendendo, Se ele estivesse comprando, ele estava achando ruim, mas como ele está vendendo, está ótimo. Para ele, qualquer medida que o force a baixar um pouquinho o preço, não é boa. Então, naturalmente, o produtor vai entrar concorrência. Agora o café colombiano vai entrar no Brasil para competir com o café brasileiro. E aí, ele gosta disso? Claro que ele não gosta disso. Então é óbvio que ele vai dizer que não vai dar certo. O que não quer dizer muita coisa também não. Por quê? Porque ele é parte interessada, né? Vou baixar o preço dos carros, vou tirar a alíquota de importação do carro. O fabricante de carro no Brasil não vai gostar. Se ele gostar, alguma coisa está errada, ele ficou doido, né? Por quê? Porque quem é que gosta de mais concorrência? Agora, o interesse público, o interesse da maioria, o interesse do cidadão brasileiro, do cidadão trabalhador que vai lá no mercado comprar carne, comprar café, comprar milho, comprar azeite, esse interesse vale mais do que o interesse do produtor que já está rico, já está tranquilo na vida, já está andando de caminhonetona. Esse já está com a vida garantida até a quinta geração. O pobre é que tem que ser protegido. Então, o economista dizer que vai dar errado, o produtor rural dizer que vai dar errado, é só um sinal muito forte de que vai dar certo. É a grande verdade. E queria te contar uma última história. Então, um prefeito, ele era ex-prefeito lá do interior de Goiás, que virou réu por incitação ao crime. Por quê? Porque ele andou mandando umas mensagens no grupo de zap dos amigos, dizendo que tinha que eliminar o Lula e o Alexandre de Moraes. Eliminar é assassinar, meu amigo, minha amiga. Ele disse que tinha que assassinar o Lula e o Alexandre de Moraes. E aí, isso é incitação ao crime, porque o cara é influente, o cara era prefeito na época, né? E aí vai responder agora. Não é um crime que dá uma pena muito grande, muito pelo contrário, não dá nem cadeia, é uma pena pequena, mas é uma pena e perde o réu primário. Se bem que réu primário já não tem mais. Por quê? É aí que eu queria entrar. Ex-prefeito de Goiás vira réu por defender eliminar Lula e Moraes. Qual que é o histórico desse prefeito? Ele chama Nassoitan Leite. Nassoitan, é isso mesmo, Leite. Esse cabra aí que está aparecendo para você, olha o nome dele embaixo lá, difícil o nome dele. Nassoitan Leite, ele é ex-prefeito de Iporá, em Goiás. Quem que é esse cara? Não sei se você vai se lembrar, mas esse cara, melhor dizendo, foi preso porque invadiu a casa da ex-mulher, deu 15 tiros na casa da ex-mulher, porque ela estava com um namorado novo. Era a ex-mulher dele, não era mais mulher dele, ele não era corno.
mas ele ficou bravinho porque ela arrumou outro, foi embora, tocou a vida, ele foi lá, jogou a caminhonete no portão da casa, derrubou o portão da casa, entrou e deu 15 tiros. Não morreu ninguém, felizmente. Ele foi preso, depois conseguiu um habeas corpus com tornozeleira eletrônica, voltou para a prefeitura com tornozeleira eletrônica. Então por aí você vê o tipo de gente que é o tal do Nassoitan Leite, né? Um agressor de mulheres e um sujeito que defendia abertamente para os amigos que era preciso assassinar o Lula e o Alexandre de Moraes. Na defesa dele, eles nunca admitem. Imagina, foi uma figura de linguagem, foi um desabafo, foi tirado do contexto, não é bem assim, quem me conhece sabe. Oh, camisa branca, lá. A camisa branca dele, né? Isso aqui é o vídeo que ele se explica. Enfim, aí tudo muda de figura. Não, não fiz, não sou. Eles são muito machões, muito violentos, muito bravos na hora que está na rodinha dos amigos. Na hora que a justiça chega e fala assim, o que você falou mesmo, companheiro? Aí ele falou, não falei nada, não era comigo, não sei, não fiz. Né? Mas vai responder a incitação ao crime, assim como já está respondendo pela violência doméstica contra a ex-mulher. Né? Uma figura nefasta, esse ex-prefeito, esse tal de Nassoitan. Vai arcar com as consequências, que, vamos combinar, ainda são baixíssimas as consequências para ele. Por quê? Porque o crime de incitação ao crime, como eu falei, é uma pena pequenininha, não chega a 2 anos de cadeia. Então, assim, penas baixas assim não dão prisão em regime fechado, ele não vai ficar preso. Mas é mais um processinho, mais um crime que ele vai responder. E claro que isso lá na frente, se o cara que já deu 15 tiros na mulher e ameaçou matar o presidente, esse cara cedo ou tarde vai acabar cometendo um outro crime. E isso vai pesar contra ele. Esses crimes de agora vão pesar por causa do histórico dele de criminoso quanto mais. Pode esperar que alguma outra esse cara ainda vai aprontar. E esses crimes, por mais que não vão dar cadeia, incitação ao crime, vai pesar lá na frente num futuro crime que esse sujeito cometa. Enfim, é isso. Fico aqui e eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa o like aí, se não deixou no começo, deixa agora. Né? Entra no nosso grupo de WhatsApp. De novo, o link está na descrição. Hein? Mas a qualquer momento eu estou de volta. Sextou, né? Agora eu vou descansar. Quer dizer, se o roteirista do Brasil deixar. Né? Porque no carnaval mesmo eu queria e não deu. Porque o roteirista do Brasil não deixou, inventou histórias que aconteceram no sábado, que aconteceram na segunda, e eu tive que cair para dentro. Então posso voltar a qualquer momento, mas se nada acontecer, segunda eu estou de volta. Um abração para você, tchau.